deseja ter um relacionamento pessoal conosco. Ele não quer ser uma religião para você. Ele não quer ser um lugar para você frequentar. Ele quer ser o seu Pai, o seu Deus, o seu ajudador. Em segundo lugar, Ele pode te dar todas as respostas que você precisa. Em terceiro lugar, para isso, algumas pedras precisam ser removidas. Quarto, algumas pedras a gente não vai conseguir sozinhas. E a gente precisa estar junto. Essa mensagem que hoje eu vou compartilhar com vocês é a mensagem da minha conversão. É a mensagem que eu ouvi há muitos anos atrás e que me levou a entregar a minha vida por Jesus. E aí, somado a esses anos de caminhada com Jesus, essa palavra ela foi sendo encorpada com vivências e com aprendizados da palavra e na minha própria vida, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Quero dar um olá também a você que está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Spotify. Nós estamos aqui na Igreja Eu Acredito, que fica na rua Francisco Ader 95, a meia quadra do terminal do Capão Raso. Você que está ouvindo essa mensagem, você está convidado a participar também dos nossos cultos. A mensagem que me impactou quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu tinha 21 anos. Apesar de ouvir falar de Deus, minha família foi sempre uma família do bem, a gente sempre acreditou em Deus, mas nós não seguíamos a Deus. Não tínhamos a Deus como um guia das nossas vidas, como um Senhor das nossas vidas. E a palavra que chegou ao meu coração num grupo em casa, como esse que a Joene comentou que está fazendo na casa dela. Nós tínhamos um grupo na nossa casa, que alguns jovens iam até lá porque estavam nos evangelizando, falando de Deus para a gente. A mensagem foi muito simples. Foi: Deus deseja ter um relacionamento pessoal com você. E aquilo entrou no meu coração como uma flecha. E eu comecei a pensar, como assim? Deus quer ter um relacionamento comigo. Eu acreditava em Deus, mas eu achava que Deus era alguém distante. Talvez um bom juiz, mas eu o via também como alguém crítico. Alguém que, se eu me achegasse a ele, talvez iria apontar todas as falhas que eu tinha, e muitas ainda tenho. Mas aquela palavra veio: Deus, Ele quer estar com você. Deus, Ele deseja ter um relacionamento íntimo. E aquilo começou a queimar no meu coração. E hoje eu quero dividir com vocês esse ensinamento de que nós podemos desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus, que não é um Deus distante, que não é um Deus pronto a apontar suas falhas, que não é um Deus apenas juiz, embora a justiça faça parte do amor dele. Ele é um Deus que, acima de qualquer coisa, deseja estar perto de mim e de você. E esse texto de Jó 42:5, a Bíblia nos mostra que existe uma diferença entre ouvir a Deus e ver a Deus. Ouvir coisas de Deus, conhecer. Talvez, como eu, você já ouviu falar muitas coisas de Deus. Quando eu estava naquela reunião, naquele grupo pequeno, na minha casa, eu já ouvia falar de Deus. Eu estudei num colégio religioso
durante 8 anos, eu já tinha falado, eu acreditava em Deus, mas eu conhecia de ouvir. Diga comigo, ouvir. Mas os meus olhos não conseguiam ver. Eu não andava e não o conhecia de uma maneira a caminhar com Ele. E ao longo desses anos, desde o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus até hoje, já faz mais de 20 anos, eu posso dizer que infelizmente, muitas vezes nós podemos ir à igreja, nós podemos participar de programações, mas o convite de Deus para nós é que os nossos olhos possam vê-lo. Você pode ver Jesus, você pode vê-lo e perceber a presença dele nos diferentes momentos da sua vida. A palavra de Deus nos diz em Efésios, capítulo 2. Nós temos aqui na tela também, Efésios 2, verso 4 e 5. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, somos salvos. Sabe por que nós podemos afirmar que Deus deseja ter um relacionamento pessoal com você? Que Ele deseja ser mais do que uma religião, um lugar para frequentar, uma crença para professar. Mas porque quando ainda nós estávamos longe, perdidos nas nossas desobediências, algumas traduções vão dizer, perdidos em nossas transgressões, a Bíblia nos diz, Ele nos trouxe de volta à vida por causa do seu amor e da misericórdia. Se hoje você está aqui, é porque você é alvo do amor e da misericórdia de Deus. Porque você é alvo desse amor que não exige de você a perfeição. Ele simplesmente te escolheu. Ele simplesmente te ama e deseja ter um relacionamento pessoal com você. Jesus, Ele é a resposta para todas as áreas da nossa vida. Ele é a resposta para o homem que precisa de direção, que precisa de provisão, que precisa de sabedoria. Ele é a resposta para os jovens, para os adolescentes. Ele é a resposta para as mulheres. Ele é a resposta para as crianças. Jesus, Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Talvez você pense, pastora, mas eu já sei disso. Eu já sei que Jesus é a resposta para a minha vida. Mas sabe, o Espírito Santo, Ele quer aquecer o nosso coração e nos lembrar das verdades elementares, que com o caminhar da vida, as circunstâncias vêm para sufocar. E quando vemos, esquecemos que Jesus é a resposta para uma determinada situação, e quando vê, a gente está batendo cabeça, está ansioso, está preocupado, está tentando resolver as circunstâncias, voltamos a acreditar que é na força do nosso braço. E hoje o Senhor quer nos levar a esse lugar do início, do elementar, para dizer, eu sou a resposta para essa situação. Eu achei tão interessante, o pastor Heber pegou aqui o microfone para ministrar e falou, ele não sabia qual a palavra que eu ia pregar hoje, ele falou assim, lembre do início. E ele falou, eu lembro do início, do dia que eu entreguei minha vida para Jesus, e eu pensei, nossa, e hoje a mensagem é sobre a palavra da minha conversão,
Creio que o Espírito Santo está confirmando que Ele quer nos levar de novo a essa essência do início, de lembrar quem nós somos para Deus. Salmos 34, a partir do versículo 4, a palavra de Deus diz: eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para Ele e se alegram, eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. Sabe? O primeiro ensinamento é: Deus deseja ter um relacionamento pessoal conosco. O segundo ensinamento que Ele deseja nos lembrar é que Ele é o socorro para todas as situações da nossa vida. Esse texto, ele diz: eu pedi a ajuda do Senhor. É tão elementar, não é? É tão simples. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me ajudou e me livrou dos meus medos. Versículo 5: os que são perseguidos olham para Ele e se alegram e nunca ficarão desapontados. Os que olham para o Senhor ficam alegres. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e o protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Existe um lugar de segurança. Existe um lugar de descanso no Senhor. Procure descobrir. Algumas traduções vão dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Prove. Talvez como Jó você já ouviu falar. Talvez como Jó você já ouviu muitas palavras, você já conhece muitas coisas, mas o Senhor está nos convidando para um lugar de aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele. Só que enquanto eu preparava essa palavra, Deus me lembrou que naquela primeira mensagem, que é a mensagem que eu me converti, a mensagem era sobre a ressurreição de Lázaro. E para nós andarmos com Jesus, algumas pedras precisam ser removidas. No texto da ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, verso 38, Lázaro morre, Jesus estava em outro lugar. Quando ele chega, encontra aquela família, Maria, Marta, Lázaro já tinha morrido. Quantos conhecem essa história? Lázaro já tinha morrido. E aqui no verso 38, Jesus, ele foi profundamente comovido, e a Bíblia fala que ele estava com aquela íntima compaixão. Alguns versos antes já tinha dito que Jesus havia chorado. E ele é tomado daquela íntima consternação pela situação. E ele chega até o sepulcro que tinha uma pedra colocada. E ele disse: tirem a pedra. Tirem a pedra. Só que Marta, ela responde algo interessante. Ela responde no verso 39: Senhor, já cheira mal, já está morto há 4 dias. E quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo começou a falar no meu coração que muitas vezes nós, ao longo da nossa caminhada com Deus, entregamos nossa vida ao Senhor, acreditamos em Deus,
mas algumas áreas da nossa vida podem morrer ao longo do caminho, podem se esfriar. Talvez no seu início você falou: oh, Senhor, me usa, eu quero ser um profeta para as nações. Senhor, me usa. Senhor, faz na minha vida e através de mim. E passou o tempo. E talvez vieram decepções, problemas, dificuldades. E a gente vai abrindo mão dos nossos votos, daquilo que a gente mesmo falou: oh, Senhor, aqui, sou eu, faz em mim, faz através de mim. Mas nós vamos deixando, e essas áreas vão morrendo. Talvez o sonho de uma profissão, de uma carreira, de uma viagem, uma família, coisas que por vezes a gente vai deixando morrer. Mas algo que aconteceu no meu início com Deus, eu fiquei muito animada. Veio aquele fogo na minha vida. Não, deixa eu só contar na ordem. Primeiro, do momento que eu recebi essa palavra, queimou no meu coração. Demorou 2 anos para eu tomar a decisão de verdade, tá? Só fazendo um parênteses, eu fui meio lenta na minha resposta, né? Eu não sei quem aqui foi rapidinho na resposta ou quem aqui é mais devagar. Eu sou do time que fui mais devagar para responder o Senhor. E eu precisava abrir mão de coisas que não combinavam com a minha nova vida com Jesus, mas eu não queria abrir. E aí demorou 2 anos para eu me entregar de fato para Jesus. No dia que eu me entreguei de fato para Jesus, eu chorei durante praticamente 1 hora, pedindo perdão para Deus pelos pecados. Veio realmente dentro de mim um arrependimento muito grande. Eu comecei a chorar e falar: Deus, como eu pude, Senhor, fazer isso? Como eu pude, Senhor, não corresponder ao teu amor? E passei por um momento ali de grande quebrantamento mesmo, arrependimento. E depois disso, eu fiquei no fogo. E comecei a falar de Jesus para as pessoas. E comecei a me envolver na igreja. E comecei no trabalho. Às vezes eu tinha alguém lá e eu falava: você quer uma oração? Aí levava no banheiro as mulheres para orar no banheiro. E era solteira. Fiz um voto com Deus que eu não ia casar enquanto eu não ganhasse 12 meninas para Jesus. Sei lá se Deus que me pediu isso, gente. Até hoje tem dúvida, mas eu tava assim, empolgada. Não quero casar. Então as meninas na minha idade, eu tinha 21, 22 anos. Elas queriam namorar, né? E eu falava: não, eu não quero namorar. Eu quero ganhar vidas para Jesus. E naquele fogo. E aí, um amigo meu do trabalho, que já era crente há mais tempo, falou: aproveite. É tão bom o primeiro amor. E aquilo, levei um choque, achei tão estranha a fala dele, porque eu falava: então quer dizer que eu vou perder isso que eu tô tendo? E naquele momento, 10, 20 anos atrás, uns tempinhos atrás, né? Deus falou: você não precisa perder. E eu posso dizer, irmãos, que até hoje eu sou essa pessoa. Apesar de momentos de altos e baixos, lutas que todos passamos, mas eu sou aquela pessoa que ontem estava contando para o Heber o testemunho da Luana e chorando e falando: vale a pena servir ao Senhor, vale a pena. E eu continuo sendo, né? Os meus filhos sentem até às vezes: ai mãe, você é mais exagerada, é a que ora mais alta, é que faz, porque aquele fogo, pela graça de Deus, o Senhor tem permitido
ficar vivo no meu coração. Mas Deus falou, muitos filhos meus deixaram a chama se apagar. Deixaram. E falam, nossa, eu fazia aquilo. Eu já preguei. Eu já cantei. Eu já sonhei talvez um dia ser um pastor, um pregador, um missionário. Mas eu deixei. E aqui, Marta representa muitas vezes as mentiras que nós acreditamos. Não tem mais jeito, já passou muito tempo. Ixi, já cheira mal. Já nem dá mais. Já passou. E hoje, Deus te trouxe aqui para te dizer que não importa quanto tempo passou, Jesus chegou diante do sepulcro. E quando ele chega diante do sepulcro, versículo 40, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? E aí continua ali no verso 41, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, e disse-lhe, tire-lhe as faixas dele e deixe-no ir. Na palavra que eu ouvi, no dia que eu me converti, o pregador disse, Deus deseja ter um relacionamento pessoal com você, mas é preciso tirar a pedra que o impede de entrar. Tirar as pedras que impedem que o Senhor venha, entre e faça os milagres que Ele deseja na nossa vida. Qual é a sua pedra? Qual é a pedra que precisa ser removido? Naquele momento, lá 20 anos atrás, na minha vida era o pecado. Para outros, já não é mais o pecado, mas muitas vezes a religiosidade, a frieza espiritual. Para outros, a pedra são as decepções que entraram no coração e impedem você de fluir. Para outros, a pedra pode ser os cuidados com esse mundo. Você tem estado mais preocupado em agradar as coisas da terra e conquistar as coisas da terra do que o Senhor. Para outros, a pedra é a incredulidade. Mas eu não sei se eu acredito nisso aí. Eu não sei se essa história aqui é verdade. Qual é a sua pedra? A incredulidade nem sempre é não acreditar em Deus, mas a incredulidade é não acreditar que Jesus é suficiente para cada área das nossas vidas. E fala, não, para me salvar, levar para o céu, eu acredito. Se eu entregar pela graça de Deus, vai dar certo. Mas achar que Ele vai me ajudar ou vai me suprir nessa fase da minha vida, vai trazer provisão, vai me ajudar a ser um bom marido, uma boa esposa, uma mulher que ama a Deus, um filho que ama o Senhor. Aí eu já não sei. Aí eu vou ter que dar meus pulos, vou ter que resolver do meu jeito. Não,
Quantas vezes nós queremos Jesus e mais alguma coisa? Eu quero Jesus, mas é mais uma coisinha aqui para eu estar suprida. Não dá para ser só Jesus. É Jesus e mais alguma coisinha. Qual é a pedra? Para eu poder hoje testemunhar para vocês que, passado 20 anos, meu coração ainda queima por Jesus. Tanto quanto no início, eu precisei tirar muitas pedras do caminho. Passei por decepções. Nós fazemos parte de uma denominação, servíamos lá com todo amor e dedicação. Fomos profundamente decepcionados com o pecado mesmo da liderança. Coisas que nos ofenderam tanto. E eu pensei, meu Deus, eu lembro que a gente sofreu tanto, né? Foi uma decepção tão grande que nós sentimos. E aquilo foi uma pedra que eu precisei enfrentar. Porque aquela decepção de ver pessoas que nós admirávamos, a quem nós dedicávamos a nossa vida, errando, foi algo que veio como uma pedra no nosso coração, querendo nos levar a desistir. Mas pela graça de Deus, novamente o Senhor nos acolheu. Qual é a pedra? Qual é a pedra que precisa ser removida? Quantas pessoas hoje professam a fé em Jesus, mas não participam de uma igreja? Por que? Pergunta para essas pessoas. Porque se decepcionaram. Porque se escandalizaram. E isso se tornou uma pedra para viver a fé de maneira plena. Porque a vida em comunidade faz parte da fé. Faz parte do caminhar com Jesus. Qual é a sua pedra? A pedra que entrou no seu coração e que talvez você fale, eu ando tão friozão, eu venho assim e às vezes nem venho. Qual é a pedra? Algo muito interessante é que Lázaro estava morto. Ele não poderia tirar a própria pedra. Ele estava enfaixado, era um costume da época, que os mortos eram enfaixados, e ele não podia tirar as faixas que ele estava. Nós precisamos de ajuda para tirar as pedras. Sabe essa pedra que você identifica? Puxa, eu esfriei. Nossa, eu venho na igreja, mas eu não tenho vida com Deus no meu devocional. Puxa, eu tenho lutado contra o pecado. Eu tenho lutado contra a incredulidade. Eu tenho lutado, isso tem sido uma pedra. E você tem lutado e falado, eu não queria essa pedra. Mas talvez nessa história você seja Lázaro. Lázaro não podia tirar a própria pedra. Ele precisava de ajuda. A voz de Jesus disse, Lázaro, Lázaro vem para fora. A voz de Jesus o ressuscitou. Assim como a voz de Jesus está aqui no nosso meio para dizer, você não precisa ficar em nenhuma área de frieza, de morte, de tristeza, mas alguém precisou ajudar a tirar aquela pedra. Versículo 41, então, tirem a pedra. Por isso nós precisamos caminhar juntos. Porque algumas pedras que às vezes a gente luta, eu queria que não tivesse mais essa pedra. Eu queria, e aí a gente muitas vezes quer resolver sozinho. A gente se isola, não deixa eu ficar eu e Jesus aqui na minha. Só que nós precisamos de ajuda para tirar a pedra. E ali no verso 44, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto a pano. E Jesus disse,
tire-lhe a faixa. Alguns aqui nessa história são Lázaro. E você está aqui, talvez você precise reconhecer, eu tenho algumas pedras e eu preciso de ajuda para remover essas pedras. Eu já ressuscitei, mas eu estou meio enfaixada, não consigo andar. Não está enfaixado, você não imagina um Lázaro saindo assim, pulando? A Bíblia não conta desse jeito, mas eu sempre imagino a história assim. Sabe quando a pessoa enfaixada sai assim, pulando? Ele precisou de ajuda. Talvez você nessa história é aquele que está diante do sepulcro, ao lado de Jesus. E é você que ele vai usar para tirar pedras de outras pessoas. As pessoas precisam da nossa ajuda. Jesus é aquele que ressuscita. Ele que ressuscitou, mas ele convidou aqueles que estavam lá, tirem a pedra. Deus coloca pessoas na nossa vida para que a gente possa ajudar a tirar pedras, a desenfaixar. Há 8 anos atrás, Deus falou: filha, comece a olhar para mulheres que sofrem. E eu falei: sim, Senhor, sim, me usa. E deixei aquilo, guardado na gaveta. Não fiz nada a respeito. Falei sim, fui tocar minha vida. Nesse momento que eu contei de decepção que nós passamos na igreja. A gente fala, igreja não é lugar para ter decepção. Igreja é lugar para tirar pedra, para desenfaixar. Mas infelizmente passamos por isso. Naquele momento que eu estava passando por aquela dor, Deus falou: lembra daquele chamado? Lembra de ajudar pessoas que sofrem? É para agora. Eu pensei, Deus, mas agora que eu estou mais em frangalho, agora que eu estou mais capenga, agora que eu estou sofrendo. E aí, irmãos, eu quero te falar uma chave para você que quer continuar sempre queimando por Jesus. Não deixe que a sua dor paralise você de ajudar a outros que precisam. Sabe, quando eu disse sim e começou a primeira jornada de mulheres, eu ainda estava no processo de perdoar as pessoas que me ofenderam. Aí você fala, nossa, pastor, mas você estava ministrando e não tinha conseguido perdoar? Não. Eu todo dia orava, Senhor, eu perdoo. Senhor, eu entrego. Alguém já passou por isso? Senhor, eu perdoo. Senhor, eu perdoo. Mas eu estava na luta ainda emocionalmente falando. E na primeira jornada de mulheres, eu ia desenfaixando mulheres e elas iam me desenfaixando também. Na segunda turma da jornada de mulheres, eu posso dizer para vocês que um dia, numa tarde, antes da nossa reunião da noite, o Senhor me curou. E naquele dia eu senti que o milagre do perdão veio no meu coração. Enquanto você desenfaixa outros, enquanto você tira a pedra das pessoas que fazem elas ficarem presas em cativeiros, em tristeza, em morte, Deus está curando você. Eu sinto Deus falando que tem algumas curas que você tem buscado e você não tem alcançado, porque você acha que você precisa estar 100% bem, e Deus diz, desenfaixa outros. A quem você acha que você vai estar ajudando, na verdade aquela pessoa vai ser a mão de Deus na sua vida, porque eu também precisava ser desenfaixada. Deixe o Senhor te usar nos bons momentos, mas também nos momentos que você se acha mais incapaz, porque aquele que você estender a mão, talvez seja a mão que você precisa para se levantar. Olha esse texto,
Segundo aos Coríntios 1, do 3 ao 4. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam isso, irmãos. Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações. Veja isso. Para que com as consolações que recebemos de Deus, possamos consolar aqueles que estão passando por tribulação. Isso é reino de Deus. Isso é igreja. Por isso, dentro desses passos que eu aprendi lá na minha conversão, e que eu entendi ao longo da minha caminhada com Deus, primeiro, Deus deseja ter um relacionamento pessoal conosco. Ele não quer ser uma religião para você. Ele não quer ser um lugar para você frequentar. Ele quer ser o seu Pai, o seu Deus, o seu ajudador. Em segundo lugar, Ele pode te dar todas as respostas que você precisa. Em terceiro lugar, para isso, algumas pedras precisam ser removidas. Quarto, algumas pedras a gente não vai conseguir sozinhas. E a gente precisa estar junto. E por fim, quando Deus nos chama para um relacionamento pessoal com Ele, não quer dizer um relacionamento individual. Tipo, só eu e o Senhor aqui. Nós dois, mais ninguém. Quando Deus nos chama para um relacionamento pessoal com Ele, Ele inclui a igreja. Porque na igreja, nele, é Ele que ressuscita, amém? Ele ressuscita, Ele faz. E com a consolação que nós recebemos, nós consolamos a outros. E com aquilo que nós consolamos a outros, nós somos consolados por Ele. E nós temos ajuda. Não seja um mero frequentador de igreja. Que você possa permitir que o Senhor use outras pessoas. Fique de pé, por favor. O Senhor quer nos levar aos lugares dos começos, da essência, para nos lembrar que Ele ainda tem poder para ressuscitar coisas na nossa vida que parecem mortas ou impossíveis, para nos plantar numa igreja, numa comunidade, em que você vai poder ser instrumento do Senhor para remover pedras de quem precisar, mas que para você também poder se expor e dizer: eu tenho essa pedra, eu preciso dessa ajuda. E eu quero te convidar, se você puder abraçar seu coração nesse momento, e te convidar a orar. E a primeira oração que eu quero te convidar a fazer é responder esse convite. Deus deseja ter um relacionamento pessoal com você. E você? Deseja ter um relacionamento pessoal com Jesus? Fale para Ele. Sim, Senhor, eu desejo ter um relacionamento. A religião não pode me suprir. Rituais não podem me suprir. O Senhor é a resposta, sim, Senhor. Talvez você tenha deixado de lado esse relacionamento, mas hoje, assim como o Senhor fez tudo novo na vida de Lázaro, Ele pode fazer tudo novo, tudo novo também nas nossas vidas. Obrigada, Jesus. Se você identificou alguma pedra que você deseja que o Senhor remova, fala: Senhor, remove.
a pedra, Senhor, da decepção, a pedra da incredulidade, a pedra do medo, Senhor. A pedra, Senhor, que impede de eu crer. Tira as pedras, Senhor, pois eu quero ouvir a Tua voz que diz: sai para fora, eu posso fazer tudo novo, sai para fora. Oh, Senhor, tira as pedras. Sabe, irmãos, talvez a mensagem de que Deus queria ter um relacionamento pessoal comigo me pareceu tão chocante quando eu ouvi, porque talvez eu pensasse: como pode Deus querer se relacionar comigo diante dos meus erros, diante das minhas falhas, diante das minhas escolhas? Mas Deus, Ele escolheu você desde que você estava no ventre da sua mãe. Ele te separou, Ele te escolheu, Ele determinou os teus dias. E talvez você tenha passado por várias coisas que você não entende, mas Deus, Ele está te cercando, porque Ele quer você para o lugar que Ele te projetou para estar, que é com Ele, pertinho dEle, no colo do Pai, ouvindo o tom de voz dEle, ouvindo as direções que você precisa. Eu sinto que devemos fazer uma oração antes de terminar, que é a oração entregando nossa vida a Jesus. Talvez você fale: pastor, eu já entreguei. Mas sabe, Deus quer marcar uma data de um novo compromisso pessoal seu, do sim, ter um relacionamento com Ele. Se você deseja isso, eu quero te convidar a, de mãos levantadas, dizer: sim, Senhor. Sim, Senhor, eu quero ter um relacionamento pessoal. Eu me comprometo, Senhor, a andar contigo. Vem, Senhor, e remove as pedras. Repete comigo uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Venha ser o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu reconheço que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para me dar uma nova vida, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele recebe. Vem mais uma vez.